pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast aqui da nossa Angaad. Eu sou o Gilson Del Carlo, eu sou pai por adoção de dois filhos, trabalho num grupo de apoio daqui da Praia Grande e também faço parte da diretoria da Angaad. E aí a gente vai aproveitar, né, para falar um pouquinho do tema de hoje e trago uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que é: o que você pode fazer para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Então, o tema de hoje vai ser sobre família, tá? E aí, como eu não sou bobo nem nada, né? Eu estou aqui, trouxe para fazer esse bate-bola junto comigo, ninguém mais, ninguém menos que o meu filho. Então, o William é meu filho, então é o meu filho mais velho. Então, chega aí, Will. Tudo bom? Ah, tudo bom, tudo bom? Estou na área. Bom, meu nome é William. Como ele disse anteriormente, sou filho do Gilson, sou filho por adoção, tenho 23 anos. Faço também parte de um grupo de adoção, de apoio à adoção. Sou chefe escoteiro e estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigado por ter sido convidado. Inclusive, nem falei, hoje eu estou aqui a convite da Angaad para poder fazer parte dessa entrevista. Estou muito feliz por poder fazer parte do projeto Pode Adotar. E vamos lá. E aí, para mostrar um retrato de família, que é o tema de hoje, nós vamos ter um retrato especial. Ele vai dialogar com o retrato de família de cada um de nós, que tem ou que quer ter. Será que esse retrato vai ser em preto e branco? Será que ele vai ser antigo, contemporâneo? E se for isso, mais uma pergunta, né? Ele é um retrato? É uma foto digital? Uma figurinha de WhatsApp? Então vamos desenvolver um pouquinho mais isso, né? Então, vou apresentar nossas convidadas. Quem vai nos mostrar hoje, né, o retrato de família é um casal muito querido e especial. Você vai ter vários sentidos. Então, diretamente da terra do pão de queijo, pode adotar de hoje. Tenho o prazer de receber o casal Ana Cláudia e Cecília. Bem-vindas, meninas. A Ana Cláudia é chefe escoteira também, cofundadora do presidente do GRAU, Grupo de Apoio à Adoção de Uberaba, e é esposa e mãe. Ana Cláudia, obrigado por estar conosco. Conta pra gente, quem é você na fila do pão? Na fila do pão. Eu sou uma mãe de quatro belas criaturas, esposa da Cecília. Na fila do pão, hoje eu sou a avó do Levi, que chegou tem uma semana. Já vovó, que Já, legal. vovó. Muito Essa bom. sou eu na fila do pão. Boa. E também temos a Cecília Ávila, ela é psicóloga e enfermeira, ela é cofundadora do GRAU, esposa e mãe. E é muito bom ter você conosco também. E quem é você, Cecília? Eu sou a Cecília, que a companheira da Ana Cláudia há muito tempo, casada no papel, e que junto com ela nós estamos vivendo essa vida de mães por adoção, né, de quatro crianças, aliás, mentira, dois adultos, né, e dois adolescentes, Que e legal. é isso, estamos nessa vivência linda por adoção. Muito bom. E aí, só um detalhezinho, vocês falaram, né, que na apresentação eu falei que vocês ajudaram a fundar o grupo, né? Como que surgiu o GRAU? O Graal surgiu de um convite da Vara da Infância com os casais, dos casais na época, para se fundar um grupo de apoio à adoção em Uberaba. Na época, a Cecília estava para ser habilitada, né? Ela estava mexendo com a papelada, e nós fomos convidadas para participar dessa reunião. E lá nós conhecemos o Júnior, né? E mais alguns casais, na época nós éramos um total de 6 pessoas, e resolvemos comprar essa empreitada e fundar esse grupo em Uberaba. Que legal. Há quanto tempo isso? Dois, 17, 17 17 anos. anos. Tá Uau, fazendo. uma Então, bela. como que a gente fazia? Juntamos esses casais, alguns já tinham filhos, nós ainda pretendentes, começamos a estudar, ia lá para a casa do Júnior, né, que era uma casa antes né, há mais tempo, a gente estudava e vamos trabalhar. E pegamos essa
luta, com muito amor, com muita dedicação, e o Graal só foi crescendo, foi trazendo muita coisa, muita família, agregando. Muito legal. Que bacana, que bacana. Então vamos começar pelo tema de hoje? Então Vamos vamos lá? lá, Will. Começa aí. Opa! Bom, o tema de hoje é família, então eu acho que não existe pergunta melhor para começar esse tema do que perguntar como é o retrato hoje da família de vocês. É uma família colorida, de preto e branco, e é uma família colorida de várias peculiaridades, né? Porque além de formada pela adoção, uma família homoafetiva, uma família que adotou um grupo de irmãos, que adotou duas crianças com necessidades especiais. É Que isso, é o mais? retrato da nossa família, né? Que Muito começou bom. numa época em que era muito mais difícil, né? Existia que não é como hoje, né? Então, por exemplo, a gente fazia o nosso processo quando nós resolvemos ser mães em várias cidades, não existia um cadastro único. Então, assim, Único. e aí então tem algumas mudanças e, e é isso, né? Temos adoção tardia também, né? Tá no É retrato isso da que eu nossa. ia perguntar. Qual que era a idade deles quando eles chegaram? Os primeiros chegaram com 5 e 3 anos, né? Na época, 5 e 3 anos era adoção tardia. A gente está falando Sim. isso de 2006, né? 2006, 2007. Sim. Depois nós adotamos um bebê com 2 meses e depois o Arthur com 3 anos e meio, em 2012. Legal. Ah, eu achei que tinha sido os quatro numa tacada só, não foi? Pelo Não, menos foi, foi, foi foi aos poucos. parcelado. Foi. Porque a ideia era só ter dois, entendeu? A gente não queria mais filhos. A gente tinha fechado um casal de 5 e 3 anos para a gente estava tranquilo. Mas aí um belo dia ligaram, né, que tinha um bebê que precisava de uma adoção urgente. E a gente resolveu abraçar e sair um pouco do que a gente tinha definido para a gente enquanto família, que era de ter 2 filhos, né? Aí acabamos adotando o André, e quando o André estava com 2 anos, nós conhecemos a história do Arthur na internet, que era outra criança que precisava de uma adoção urgente por ter problemas neurológicos graves. Ele estava em Belo Horizonte, a gente em Uberaba, e nós resolvemos arriscar também e trazer o Arthur para ser mais um membro dessa família. Que show. E, assim, né, tem muita característica, como vocês falaram, né? Quer dizer, tem muita variação aí, né? E aí acho que, assim, a gente é muito curioso, a gente vai fazer perguntas, né? Então vamos lá. É, vamos por partes, né? E como foi iniciar um processo, né, de ter filhos numa família homoafetiva? Isso já era comum, quando vocês tiveram seus primeiros filhos? Conta pra gente como foi esse processo. Não era comum ainda. E mesmo as autoridades, vamos falar assim, os responsáveis pela adoção, também ainda estavam inseguros, porque eu apresentava o meu processo enquanto solteira, mas Tá. o processo, na realidade, incluía a Ana Cláudia. Então, a Ana Cláudia também foi avaliada, foi tudo o processo como é hoje. Uhum. Mas aí chegava nas cidades, que igual eu te falei, eram outras cidades, chegava lá e falava, e agora? Porque nada na lei falava que não podia, mas nada na lei afirmava que podia. Afirmava que podia. Tá. Ou seja, Complicado. ficava o juiz que decidia se podia ou não. A gente andava até no promotor. Aí parava um tempo, a gente ficava, eles sem decidirem, sem ter segurança, né, nessa decisão. Foi um processo muito demorado, muito cansativo, né? Porque levou quase 2 anos para se sair essa habilitação, né? Para alguém falar assim, olha, realmente vocês podem adotar. E a Cecília pode adotar, porque eu não podia. Toda a documentação era só no nome dela. Caramba. Então, quando vieram os 3 primeiros, 20 dias depois que ela foi habilitada, nós conhecemos nossos filhos mais velhos, né? Que tinham 5 e 3 anos. Eles eram filhos dela, Cecília.
né? Eu não participava de nada, então eu não viajava com os meninos, eu não podia ir na reunião de escola, eu não podia nada Caraca. com os meninos. Era totalmente isolado. Quando veio o André, em 2009, quando veio um promotor novo para a cidade de Uberaba, e ele falou: olha, vamos tentar e arriscar entrar com esse processo no nome das duas para adoção do André. Se der certo, tudo bem, se o não, vocês já têm. Em Uhum. 2011, quando saiu a adoção do André, a adoção dele saiu no nome das duas. André foi o primeiro caso de Uberaba e o segundo caso do estado de Minas Gerais, Olha né? que legal. Aí depois que saiu a adoção do André, eu adotei os filhos da Cecília, que são os dois mais velhos, a Laura e o Aí você Luciano. fez para o retroativo. E na Ah, realidade que era só legal. no papel que ela não era mãe, né? Só no papel. Sim, Então, sim. na hora de Na viajar, prática, tudo era só no papel. Mas o papel de mãe a gente já exercia desde o começo, né? Quando nós conhecíamos as crianças, nós já fomos falar como que era a nossa família, era uma família que não tinha pai, né? Que era só as mães. Então, foi tudo. É só que na hora de apresentar um documento, ah, cadê? Não constava ainda o nome da Ana Cláudia. Nossa, sim. E, assim, falando nas crianças agora, seus filhos já relataram algum caso de ter sofrido algum tipo de homofobia ou algum tipo de discriminação por serem filhos de duas mães? Não, aliás, na escola era inverso, né? Os coleguinhas deles também queriam ter duas mães. Eu também queria ter duas mães. Assim, eles nunca Caraca. sofreram nenhum tipo de preconceito Que pe- bom, por pertencer a uma família homoafetiva. que bom. Eles apresentavam, ou os colegas, ou mesmo amigos nossos, apresentavam muita curiosidade. Depois falava assim, gente, é isso? É isso? Cadê a diferença? Né? Então, as coleguinhas iam lá, da Laura ia lá em casa, duas mães, mas é só isso, né? Eu lembro de uma amiga nossa, quando nós adotamos, eu queria muito conhecer a casa de vocês, o apartamento de vocês. Eles foram, ela foi lá em casa, mas o apartamento de vocês é igual. Mas a pessoa que era como? o que passa na cabeça das pessoas, né? No teto, que era todo vermelho, não sei o que. Não, curiosidade, né? Mas de preconceito, assim, não. Não. Ah, O que bom. preconceito foi Que noutra bom, que área. bom. A questão entra Ah, mais em preconceitos da questão interracial, né? Da questão de raça, do que da questão da família homoafetiva. é porque é isso que eu estava pensando aqui, né? O que que a gente estava pensando aqui era exatamente isso, né? Se ser uma família interracial, se ela trazia desafios diferentes, né? E aí eu tenho uma experiência também, mas a gente queria ouvir de vocês sobre esse racismo estrutural. Ele existe ou é falácia? Ele é real, né? Eu tenho um filho branco. Eu tenho um filho que é loiro. Então, assim, ser uma mulher negra que tem um filho loiro foram várias vezes, não foram uma, nem duas, nem três vezes. Assim, de virar e falar assim: olha, de dar uma bronca nele em público, e a pessoa fala assim: cadê a mãe dele? Né? Hum. A mãe dele deixa você fazer isso? Né? De ouvir Putz. falar assim: por que que você não adotou uma criança negra e não deu a oportunidade dele ter uma família branca? Né? Então, assim, isso são coisas que acompanham a gente desde que ele chegou. E hoje, quando alguém pergunta o que é que ele é seu, ele responde primeiro: ela é a minha mãe. Quer dizer, desde os 4, 5 anos, ele responde: ela é a minha mãe. Como se diz, não questione mais nada sobre isso, né? E é muito interessante, assim, por exemplo, nos passeios. Uma coisa normal, aí, se a Ana Cláudia está com o André, separada de mim, tá passeando com a babá, né? Isso foi muito comum. Ou se não, vou perguntar, né? A mãe deixa você falar com o menino assim? Né, quando ela chama a atenção. Então, isso não foi uma vez, não, foram muitas vezes. Né? Faz parte do nosso cotidiano, assim. Hoje a gente dá risada, nós dois, quando isso acontece.
né? E muitas vezes a pessoa pergunta hoje, eu falo, ela é minha mãe e a gente sai. Pronto, pensa o que a pessoa quiser pensar a partir daí, né? A gente não fica para continuar uma discussão sobre esse Já, assunto. o que elas pensam já é de responsabilidade delas, né? Já não cabe mais a vocês. No começo incomodava muito, então a gente explicava, porque ele veio de outra barriga, né? Alguma coisa assim. Hoje não, ponto. A Laura, por exemplo, que é a que já tem neném, né? Que já tem 22 anos. Ela é negra, né? O cabelo trancinho e tal. E eu levei, por exemplo, ela na costureira há pouco tempo. Quem que ela é sua? Sua nora? Não, minha filha. Aí olha para mim com o meu cabelinho, olha para o cabelinho dela, olha. E a gente continua conversando, tipo assim, não tem o que justificar, não ficam mais ofendidas. As pessoas são assim, Faz né? parte, as pessoas não pensam nisso em primeiro lugar, né? Elas olham e sempre vão achar que é uma babá, uma tia ou alguma coisa do gênero, né? O Will Outro também tem nessas experiências, né, Will? Nossa, muito, muito. Durante a juventude aconteceu bastante. Outro dia, o rapaz virou para mim e falou assim: Ah, mas eu achava que ele fosse seu filho biológico. Eu falei, mas como? Ele virou e falou assim: Ué, o pai dele podia ser branco. Eu falei, não, mas ele tem que ser muito branco. Como é que foi biológico? Ele tinha que ser quase transparente para eu ter um filho dessa cor. Mas, mas é um negócio interessante porque poucas pessoas sabem. A minha mãe, ela era praticamente, não era negra, mas ela tinha uma pele muito morena. Meu pai sempre foi muito branco, e aí saiu esse bicho branco aqui, né? E aqui a gente vinha aqui na praia direto, meu pai já tinha apartamento aqui, e ela direto, o pessoal perguntava se ela era minha babá, né? Então ninguém conseguia entender. E quando ela falava que era filho dela, o pessoal falava, ah, tá bom, vai, eu acredito, tá bom. Né? E, então, assim, sendo biológico, eles não acreditavam, né? E aí fica aquela coisa meio maluca, né? Porque agora o Will faz o caminho ao contrário, né? Que ele também, todo mundo pergunta se nós somos os tios dele, né? Quer dizer, então tem umas coisas que as pessoas, elas, alguns, né? Eu acho que tem muito caso que as pessoas, elas não param para pensar nessa possibilidade, né? Que a Uhum. adoção, ela não tem cor, e quando tem uma combinação diferente, que pode ser a adoção, né? Eu acho que ainda não está no radar das pessoas, né? Parece um negócio que tem que se explicar biologicamente, e aí quando não consegue explicar, fica confuso e fica estranha a reação das pessoas, né? Isso parece que É, a família, elas não sabem lidar. de forma biológica, né? Ela não existe Uhum. outra formação, não existe outra forma de se ser família para a sociedade, né? Eu E acho o que isso está fato, mudando, né? aham, Ainda bem. graças a Deus. E o fato também de eu ser branca, com três, né? Filhos negros também causa uma, uma tensão familiar, assim, que eu vivi. Por exemplo, a minha prima, que é toda loira, toda chique, vamos falar assim, não está conseguindo engravidar. Então, já fez Hum, 3 tratamentos que, assim, caríssimos, né? Aí sim. sugeriram assim, então por que você também não adota? Ela falou assim, eu não. Aí eu vou ter filho criolinho, né? O Nossa. crioulo, né? Quer dizer, é, é muito doído, sabe? Para mim, apesar de eu não viver na pele que a Ana Cláudia sempre viveu, desde criança, a questão do racismo, mas mesmo assim é muito doído de falar assim dos meus filhos ou de falar assim de outras famílias também, como se a cor da pele fosse mais importante do que tudo, né? E é aquilo que a gente está falando, né? O tema é família, né? Família independe de laço consanguíneo, né? Então é Com melhor pagar certeza. para ter um filho branco como eu, que tem os mesmos traços meus, e até hoje não conseguiu, mas ainda é o caminho que ela escolheu. E a gente tem que respeitar, né? Cada um está no seu momento, né? Com certeza, com certeza. Mas, assim, falando em família, né? Como vocês dizem, vocês foram mães mais velhas. E que desafios isso traz? Isso é o que costuma ser chamado de etarismo? Sem contar o fato de eles acharem que a Cecília é a avó dos meninos. Que maldade! Eu esqueci de contar, realmente é uma forma de preconceito, né? Então, assim, desde o comecinho, por exemplo, o André chegou, ele tinha 2 meses.
Então, assim, por Sim. exemplo, o primeiro caso foi a gente ir numa loja que estava em promoção, uma loja ótima, e uma roupinha linda e barata, e eu quando André no colo, pro seu netinho. Mas eu fiquei tão ofendida, porque como assim? E que eu virei as costas e fui embora. Eu não quis comprar roupa, não, saí emburrada. Mas no passar do tempo, eu fui acostumando, porque é normal mesmo, né? Eu fui adotar, eu tinha 50 anos. O André já tinha 52, sei lá. Então, é uma coisa que hoje eu aceito e eu acho mais engraçado. Antes eu ficava incomodada, hoje eu gosto que a pessoa fala e eu olho na cara dela o tanto que ela fica sem graça. Porque eu falo assim, não, é filho. E eu olho para saber assim, onde que ela enfia a cara dela, entendeu? Assim, de vergonha. Uma que é mais simples, assim, uma pessoa mais simples, eu estava marcando uma consulta no pediatra, ela falou assim, é para o seu neto? Eu peguei e falei assim, não, é para o meu filho. Ela falou assim, nossa, Deus é bom demais, né? Mulher velha ainda pode ter filho. Que sutileza! Nossa Senhora do céu. Deus, não expliquei mais. Então, tem essa questão do preconceito da idade também. E acho que uma questão que entra, né, quando fala dessa de ser mais velhos, é porque parece que houve um buraco nessa geração, né? Fica, a gente não consegue muito acompanhar a cabeça dos meninos, assim, é estranho toda essa tecnologia, toda essa destreza que a gente tem que pular para poder aprender um pouquinho ali, né? Porque parece que a gente está mais assim como vó e neto mesmo, pulou ali, parece que alguém no meio. Mas a gente está bem com isso, né? Com essas É, questões. Né? A gente não conseguia sair para andar com os meninos de bicicleta, para levar para o meio do mato, então vamos virar escoteiro, porque a gente consegue fazer essas atividades, outras pessoas levam para fazer, e eu, enquanto mãe, estou por aqui por perto. A gente foi fazendo é. esses hábitos. Porque, na realidade, esse período, muita mudança, né? A nível de educação, a nível até de valores, de tecnologia, né? Hoje, o menino de Uhum. 10 anos, 12 anos, fica aqui no instantinho e eu pelejo para aprender alguma coisa. Quer dizer, é muita diferença em tão pouco tempo, né? Então, tem essa dificuldade se a gente não tomar cuidado, há um distanciamento. Mas a gente tenta fazer o melhor, como diz o escoteiro, o melhor possível, para não ser tão diferente, para a gente tentar acompanhar. Então, a gente faz uma viagem uma vez por ano com as crianças, para não ser uma diferença tão grande. A vantagem que eu senti no meu caso é que me deu muito mais maturidade. Eu fui mãe no momento que eu quis, de quase 50 anos, que eu já estava assim, estabilizada, é, profissionalmente, financeiramente, com meu carro, minha casa, minha independência. Então, houve uma certa tranquilidade nesse sentido, teve vantagens. Mas eu acho que para as crianças, eles sentem um pouco, né, Ana Cláudia, de a gente não tem aquela energia, né, aquele pique de um adolescente, né? E eu acho que tem uma diferença também, porque a gente, né, eu e minha esposa também, a gente já foi um pouco mais para frente também, a gente não foi logo cedo pais, né? E eu acho que tem uma geração, uma diferença que é de valor mesmo, né? Então, algumas coisas que a gente aprendeu na nossa infância, hoje não dá para manter o mesmo padrão, ou não tem a mesma representatividade, né? Então tem muitas coisas que a gente precisa se adaptar, né? E nos adequar à realidade deles, né? Até porque aquilo que a gente aprendeu lá atrás talvez não dê para aplicar agora. Então acho que essa quebra de alguma maneira mantém a gente sempre mais jovem, porque a gente tem que estar sempre antenado com o que está rolando, né? Eu me divirto muito porque às vezes eu sei algumas gírias que as pessoas que trabalham comigo não têm a menor ideia. Só a moçadinha. Aí quando eles falam alguma coisa achando que vão, né? Aí eu falo assim, ó, que esse daqui eu conheço, esse daqui eu sei. Aí eles ficam todos sem graça. Porque são coisas que eu estou ouvindo aqui em casa, né? Ele tem 23, a minha outra menina tem 16. Então, a gente está se reciclando. Tem que reciclar, não adianta, né? Eu Mas acho que é isso, né? A gente rejuvenesce também. A gente, é, se né? atualiza o tempo inteiro, Ah, né? claro. Descobre umas bandas que a gente nem imagina. Por outro lado, a gente também influencia, né? Ó, Exato, né? O que eu acho legal é porque os meus meninos conhecem um estilo de música que os colegas deles não conhecem, ficam meio perdidos.
Então, eles são fãs de região urbana. Quer dizer, Raul Raul Seixas. Seixas, a mais velha, tem 22 anos. E eles gostam desse estilo de música, Legal. né? E, de uma certa forma, eles vão esparramando essas sementinhas também. O Will também passa por isso, né, Will? Nossa, o Qual, tempo todo. qual que é o teu apelido no com teus amigos? Vou. Ele, ele faz coisa que só os avós deles fazem, então, Isso é mas muito. vamos lá. E conta um pouco pra gente, né, como que é, né, o grupo de irmãos, né? Ele traz desafios diferentes? Quer dizer, que tipo de desafio? Porque eu no começo eu achei que eles tinham sido os quatro ao mesmo tempo, e aí eles foram em momentos diferentes. Mas Uhum. como que é o tratamento, né? Porque os dois primeiros eram irmãos biológicos, né? Pelo que eu entendi. E aí depois foram chegando os outros. E como que é essa conjunção dos quatro? Como que funciona isso? Quando veio a chegada da Laura e do Ezequiel, eu acho que vieram os dois juntos, para a gente foi um facilitador. A adaptação deles foi mais rápida, porque eles tinham um ao outro, né? E eles tinham tanto que para a gente entrar ali foi um pouquinho complicado, Porque eles se né? protegem, né? Eles se blindam, né? Exatamente. Mas assim, a partir do momento que a gente entrou, para a gente foi assim, muito tranquilo, né? A vinda dos dois, porque eles se apoiavam muito e ajudou muito nessa construção do nosso vínculo, né? E à medida que foi chegando um e foi chegando o outro depois, vou te falar, eles são irmãos. É, não tem como. O Ezequiel, que é o meu filho mais velho, tem 19 anos, ele e o André vai fazer 15, eles têm aquelas brigas de irmãos mesmo, sabe? Um tem ciúme do outro, e um protege o outro muito, de brigar um pelo outro. Então, assim, é muito legal ver essas questões, né? Que eles se tornaram irmãos e não tem quem não diga que eles não são irmãos. Uhum. E eu achei interessante, teve um outro convite para os filhos falarem. E aí a gente deixa livre para eles falarem, e afinal eles não quiseram falar. Mas eu achei interessante a fala da Laura, assim, mãe, eu só lembro que eu sou adotada quando aparecem assim, esses convites, quando alguém fala. Porque para nós, para as outras pessoas pode ser diferente, uma família diferente. Mas para nós é tão natural, foi tudo construído tão naturalmente que ela fala, mãe, eu só lembro disso. E ela está no momento dela que a gente respeitou, e o Ezequiel também, não quer mais falar de adoção. Cada um já está casado, eles não estão nesse momento. Então a gente respeita. Se em outro momento eles quiserem voltar a falar, tudo bem. Mas eu achei interessante ela falar. Eu só lembro quando tem algum convite assim, que para eles é a nossa família, é isso. E tem os irmãos e também as nossas mães, e está tudo bem. É natural. E eu falo isso como filho, sabe? Assim, realmente, a gente esquece, porque fica num convívio familiar, e é um convívio familiar tão intenso e tão bom, que realmente a gente só acaba lembrando realmente que é fruto de uma adoção quando existem esses convites, quando a gente vive essa rotina de grupo de adoção. Porque realmente, quando no dia a dia, você acaba esquecendo. E nem É o normal. a questão de falar assim, olha, são duas mães, né? A Laura é muito engraçada em alguns momentos, né? E ela chegou, ela fazia oitavo ano, nono ano, de uma aula de biologia. Ela chegou em casa, sentou na mesa e falou, meu, eu tenho uma coisa muito séria para falar hoje. Aí nós estamos falando, o quê? Ela falou, hoje eu descobri que eu não sou filha de vocês, porque duas mulheres não podem ter filhos juntos. Mais uma pressão, deixou a gente ansiosa, né? É muito bom. Muito bom. É, agora, vamos lá. Os filhos mais novos de vocês têm necessidades especiais, certo? Vocês sabiam disso quando vocês adotaram? Como que foi essa adaptação? Os desafios para a aceitação dos diagnósticos? Como é que ficou? Conta um pouco mais disso para a gente, por favor. A última adoção do Arthur, a gente já sabia desde o começo, porque realmente, assim, ele veio com um diagnóstico de neurologista, de paralisia parcial. A
a mãe biológica era por dependência química. Então, a gente já sabia a história, já sabia os desafios, e a gente mesmo assim comprou essa briga. E ele estava lá em Belo Horizonte, nós pegamos o carro debaixo de uma chuva na véspera de Natal, ele estava perto do shopping, então assim foi uma correria, foi um caos. Nós de carro andando em Belo Horizonte, quer dizer, nós daqui de Uberaba, a cidade é bem menor, mas a gente tinha certeza que apesar de tudo, a gente queria. E eu achei muito legal da parte nossa, assim, vamos falar, que a gente não ficou fechada naquele diagnóstico da neurologista, porque ele custava equilibrar. Então, ela falou assim, ó, provavelmente ele não vai andar, provavelmente ele não vai falar, porque ele não sabia que ele chamava Arthur, ele ficava parado. Ele ficou até 3 anos na instituição. Então, ele é do autismo grau 3 de suporte, não verbal. Então, a gente sabia de tudo, a gente mesmo assim quis, e a gente não fechou junto com o diagnóstico. Não, aí nós já procuramos. Por isso que é importante a aceitação também, porque aí nós já procuramos as terapias, a ecoterapia, a neurologista. O André, que veio antes dele, deu muito suporte, porque o André, ele ajudou muito a evolução, porque aí o Arthur imitava ele. Então, o Arthur não ia andar, talvez, existia possibilidade, mas o Arthur, sem a gente perceber, ele largou a bicicleta dele de rodinha e pegou a bicicleta do André sem rodinha e saiu andando. Quer dizer, se a gente tivesse ficado Que preso ali, legal. segurando para ele não cair, Ele não tem ele não evoluído. teria. Então, ele foi para a ecoterapia, ele andava a cavalo sozinho, né, os monitores do lado. Então, assim, a aceitação é muito importante, procurar as terapias é muito importante. O caso do André já veio um pouquinho diferente, né? Na época ele era o bebê Ferrari. André era um bebê branco de 2 meses que estava para adoção, que tinha refluxo. Nós adotamos um bebê branco com refluxo com 2 meses de idade. Uhum. Só que desde que o André veio, a gente percebia que existia algo no André que não era comum nas outras crianças que a gente conhecia, né? Então o André não dormia, o André chorava demais, ele tinha alguns fatores que levavam a gente a acreditar que tinha algo a mais com ele, né? Quando nós levamos ele no neurologista com 9 meses, o neurologista virou e falou assim: vocês estão achando que ele é autista? Eu já vou falar para vocês que ele não é. Eu falei, mas a gente não chegou, a gente queria saber o que ele tem, né? Uhum. E diagnóstico e isso a gente veio percebendo com o passar dos tempos. Com 5 anos ele teve uma crise de ansiedade generalizada, aí entraram com medicação. O André só quando teve uma junta de profissionais trabalhando junto, né? Ele foi diagnosticado com autismo de nível 1 aos 10 anos de idade. Então, assim, houve um prejuízo muito grande para ele, porque se ele tivesse sido diagnosticado ou alguém tivesse percebido enquanto a gente falava, enquanto ele era menor, ele teria tido um ganho maior. Né? Depois dos 10 a gente corre, né? A gente está correndo atrás disso, mas é um adolescente fantástico, um menino no coração muito grande, mas ele tem as questões dele, ele é autista. E assim, como que foi para a gente receber esse diagnóstico? Não, a gente correu muito atrás desse diagnóstico. A gente correu muito atrás desde que a gente percebeu que tinha algo ali que não encaixava. Então a gente queria saber o que ele tinha, né? Sim. Então, assim, não foi nenhuma surpresa para a gente quando. Para a gente foi um alívio quando viraram para a gente e falavam: ele é autista, ele tem. Aí, dentro das comorbidades, ele tem a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, ele tem o TDAH e ele tem a esquizofrenia. Mas para a gente foi um alívio saber, porque hoje a gente O sabe quem é. diagnóstico correto, né? Porque eu acho que enquanto a gente não sabe o que é, eu acho que a gente sofre muito mais e eles sofrem muito mais, porque a gente também não sabe como tratar isso, né? A gente não sabe como agir, né? Eu acho que o diagnóstico ele é libertador, né? No Libertador. final. Para ele, isso foi muito importante, porque hoje, quando ele está com dificuldade de fazer algumas coisas, ele para e ele fala para você, falando, eu não consigo fazer isso, eu sou autista, sabe? E ele mesmo fala, eu sou autista, meu cérebro não funciona desse jeito, sabe? Então, assim, é muito legal, e ele tem também essa consciência. E isso permite ele não se cobrar tanto, a gente não cobrar tanto. Também. Por exemplo, os professores, eles não compreendiam.
Eles achavam que ele era muito manhoso, filho de mãe velha, super protetora, tanto é Preguiçoso. Uhum. preguiçoso, tanto é que só conseguimos um mediador na escola o ano passado. Por que não? Peraí, ali era excesso nosso de preocupação. Eu achei interessante a fala da psicóloga, que fez o psicodiagnóstico, que ela falou assim: é uma. Não é doença que ela usa a palavra, não, mas é invisível, é uma deficiência, sei lá, invisível, porque a gente olha, ele é bonito, ele é educado, ele é bem É um bom arrumadinho, ponto isso. E porque e eu ia até comentar isso, porque que não, porque o Arthur dá para ver. E ele não, ele é uma pessoa que sabe relacionar. Mas ele e tem. acho que o autismo tem essa característica que ela é muito forte, porque quando a gente pensa, né, na Down, o Down ele é visual, você consegue identificar, e o autismo não. Né? E Uhum. eu até brinco muitas vezes que assim, todo mundo tem um nível de autismo em algum momento, né? Alguns aparecem mais, outros aparecem menos. Mas na criança com autismo, também é difícil você identificar, né? Porque você não tem uma característica, se falar, isso daqui é um comportamento, né? Eu acho que isso é uma coisa que, por isso que eu acho que também demora, né, para ter um diagnóstico correto, né? Eu acho que tem uma série de diagnósticos ultimamente e eu vejo muito isso e eu fico muito preocupado com isso, porque tem muito diagnóstico prematuro de hiperatividade, déficit de atenção, né? E eu acho que pensando, né, voltando àquela conversa lá de trás, né, quer dizer, a quantidade de estímulo que eles têm hoje, qualquer criança, é muito acima do que a gente tinha na nossa idade. E a gente não sabe tratar isso. Então, eles são mais agitados, eles são mais rápidos, eles são impacientes, até pela quantidade de estímulo, né? E eu acho que isso acaba prejudicando muito. Eu acho que tem muita criança sendo diagnosticada com déficit de atenção, é, por esse comportamento que eu falo assim, não é comportado, então tem algum problema, né? Acho que o Will passou por isso, né, Will? Conta aí um pouquinho. Ah, né? É uma situação extremamente complicada, porque eu fui diagnosticado com TDAH, né? E eu ouvi muito durante toda a minha vida que, não, porque isso aí é uma frescura, é uma desculpa inventada para você passar um pano para a criança que é mal educada, para a criança que não para quieta, para a criança que não consegue sossegar. E porque eu também não consigo julgar as pessoas que falavam isso, porque realmente, se você for pegar 20, 30 anos atrás, realmente é uma coisa que não existia um diagnóstico, não existia um conhecimento como nós temos hoje sobre esse assunto, né? Então, realmente, às vezes um jovem, uma criança que antigamente tinha essa série de transtornos, ela era tratada como uma criança que não conseguia parar quieta, que era uma criança sem educação, que era uma criança agitada. Hoje a gente já tem essa série de diagnósticos sobre isso que a gente consegue, pelo menos, dar um parâmetro e conseguir tratar melhor cada situação na sua individualidade, né? Uhum. Que é o que a médica falou, para nós, eu achei muito interessante. Ela falou assim: quem sabe melhor do seu filho são vocês, são os pais. Né? Porque aí você percebe se ele está mais agitado hoje porque teve algum motivo, ou se ele está, igual como a gente sempre observou no André, quem está perto é que sabe a importância realmente dos pais estarem atentos e buscar ajuda e para dar o melhor que puder, né? Da assistência para ele, tudo que eles têm direito. Uma questão que eu vejo, o autismo ele é de causa genética, né? E quando vem pela Uhum. adoção, a gente não tem muito acesso a essas questões da família de origem, né? Porque se a gente tivesse, talvez o diagnóstico do André teria sido fechado com ele mais novo, né? E hoje a gente sabe que existem irmãos deles que são autistas, né? Ele tem outros irmãos autistas, mas isso a gente ficou sabendo há muito pouco tempo. Agora, há bem pouco tempo, que Sim, sim, a gente ficou sabendo de algumas pessoas da família dele de origem. Olha que certo, interessante. certo. E, É, pode falar, pode ó, falar.
Não, eu ia perguntar, porque assim, vocês até já deram uma pincelada, né, de como é essa convivência intrafamiliar, né? Dá um pouquinho mais de detalhe, quer dizer, como que é esse ritmo entre os quatro, entre vocês seis, né, literalmente, quer dizer, como que é esse convívio familiar? Como que é esse dia a dia? Acho que é igual o seu. Então não Cheio de altos e baixos. tem muita diferença, não. Agora, Não, uma que a gente percebe, mas assim, a gente faz o melhor. Mas, por exemplo, como os dois necessitam de muita atenção, de muita terapia, de psiquiatra, de neurologista, de pedagogo, de mediador na escola, eles acabam tendo mais atenção naturalmente do que os legal. pais. Então, a gente sente, os mais velhos, por exemplo, que não tiveram necessidades especiais, que hoje os dois já estão casados, mas assim, a gente queria ter aproximado mais, mas a realidade nossa foi que realmente não foi possível essa, né? Então a gente, mas hoje eles não queixam, não. Eu é que penso assim que às vezes não. Os outros realmente necessitam muito. Então, o meu dia da semana, à tarde, é só atividades deles. Então, assim, são dificuldades, mas que a gente tenta fazer o melhor, né? Certo, certo. É, agora, vamos lá. Da parte do vínculo familiar, vocês conseguem explicar mais ou menos como funciona essa parte de como se forma o vínculo familiar? A família extensa faz parte disso? Vocês podem falar um pouco mais sobre isso, que me gerou uma curiosidade. Muito devagar esse vínculo. Fiz muita coisa errada, preocupada com outras coisas, por exemplo, ir bem na escola, porque eu era ótima aluna, então eu queria que eles fossem ótimos alunos. Então, eu preocupei muito com outras questões, e a questão, para mim, mais importante é a construção desse vínculo. E essa construção é muito devagar. Essa relação, de construir essa relação de confiança, para não ter mentira, para não ter. Ela é no dia a dia, com muita paciência, com muito voltar atrás, porque a gente não sabia ser mãe, eles não sabiam ser filho. Então, muitas vezes, a gente dá um passo, não, peraí, acho que esse passo aí está errado, vamos mudar a rota. Né? Então, o Corrija a processo rota, né? corrige a rota, é um processo muito, muito devagar. E a família extensa também foi entrando devagar, né? Foi bem devagar, assim. E hoje, se você falar para minha mãe que os meus filhos não são os netos dela, ela briga, tá? Os, eu não vou falar. Eu acho que são até os prediletos. Tomara que não tenha alguém que não. Eles chegaram na família. A criança vai conquistando, né? Todo mundo aos poucos. Ela vai conquistando a gente aos poucos. E a gente veio construindo isso. E eu acho que essa construção, ela está até hoje, né? A nossa filha teve filho agora, semana passada. A gente está construindo um novo vínculo agora, de novo, né? Então a gente está sempre reconstruindo esses vínculos. Certo. Não é uma coisa que, olha, já tem e está tudo certo, né? Meu menino casou, então agora é outra forma. A gente vai ter que reconstruir essa relação de novo, né? E dando Sim. tempo ao tempo. Então, hoje, É aprendendo, né? A gente vai aprendendo a uma próxima fase, né? Isso é muito legal. hoje, por exemplo, o nosso filho que está casado, sempre a gente respeitou, porque, por exemplo, quando ele chegou com 3 anos, ele costumou chamar a gente de mãe. Então a gente foi respeitando isso. A gente ainda era tia, a tia. A gente não ficava corrigindo. A partir do momento que ele resolveu, né, sentir a confiança de ser filho, que aí ele foi falando, mãe O vai dia que falar ele de falou mãe, você. a gente levou um susto, É. porque já tinha alguns meses que ele estava com a gente chamando de tia. Aí um belo dia ele falou Uhum. mãe. Eu falei, mas aquele dia ele adotou a gente. Então você foi assim, foi muito bonito. Aquele foi um momento muito bonito. Porque a menina já veio, Emblemático, né? foi, e ele não. A menina, a irmã falava mãe e ele falava tia. Aí o dia que ele falou mãe, falou, opa, tornamos mãe dele nesse momento, sabe? Legal.
Ele explicou na teoria, né? Nós somos suas mães, mas ele não quis ainda, não estava pronto para isso. E a gente nunca Sim. corrigiu, nunca falou, não, não é tia, é mãe. Não, ele chamou até o dia que ele quis. Porque é no tempo deles, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente fala, né, nos grupos de apoio, a ansiedade dos pais, né, em serem reconhecidos, né, como pais, eles acabam pressionando muito, né? Então, eu sempre falo que, principalmente, né, quando é uma criança que já é um pouco maior, que já tem um pouco mais de conhecimento, eu sempre falo que a adoção não deixa de ser um sequestro autorizado, né? Uhum. Você tira ela do ambiente, ela tem os amiguinhos, ela tem as tias que cuidam deles, elas têm os vínculos dela. Você tira ele desse lugar, coloca numa casa com duas pessoas estranhas, que no dia Uhum. seguinte ou na semana seguinte quer que chama de pai e mãe, né? Então é muito complicado isso. Então a gente sempre fala, né, no grupo que assim, toma cuidado com essa tua ansiedade, né? A nossa vontade de querer ser pai é muito grande, mas talvez a deles de querer ter outro pai não é tão grande, não é tão rápido, né? Eu Porque acho que a gente tem que respeitar isso, né? a gente não sabe o quão significativo foi para cada um deles a família de origem. Sim, O que eles vivenciaram lá. Porque, por pior que fosse, aquilo era o amor que eles conheciam, né? sim. E eu acho que a gente tem que respeitar muito essa questão, né? Dessa família de origem, de fazer essa transição mesmo, né? De uma Uhum. família para outra. Certo. E leva tempo, isso. Sobre, Ana Cláudia, sobre essa questão da família de origem, desculpa até te cortar, é que eu realmente fiquei curioso. A parte da família de origem, como é que é? Os seus filhos, eles têm contato com a família de origem? Como é que funciona essa situação? Os dois primeiros, né? A Laura e o Ezequiel. Quando nós fomos adotados, a gente já conhecemos as irmãs. E até na época, Certo. a irmã dele mais velha virou e falou assim: Olha, eu não quero ser adotada. Eu quero muito uma família para os meus irmãos. E eu quero ver eles sempre. Hoje ela mudou de Conceição, ela mora em Uberaba, ela veio para cá, ela está casada, e eles convivem juntos até hoje, Olha que né? legal. Ela faz parte da nossa família. Então, se você falar para o André, que não é irmão, que ele não é irmão da Dara, que é irmã biológica dos outros dois mais velhos, ele briga, porque a Dara também é irmã dele. Entendeu? Então, assim, a nossa família ela é muito mais do que os quatro que estão aqui, né? Tem as outras duas irmãs, né, deles, que também fazem parte da nossa família. As duas sobrinhas dos meus meninos, filha da irmã deles, a mais velha chama a gente de vó, quer dizer, Que legal. Ai, que legal. é uma grande família bem confusa, sabe? Quando tá todo mundo, você não sabe quem que é irmão de quem, quem que é o quê de quem ali. E a gente quis Sim, preservar esse contato deles, né? com A certeza. promessa que a gente fez para a irmã, a gente quis muito manter, porque eles eram as únicas quatro pessoas que restavam daquele núcleo familiar. E isso não dava o direito da gente de separá-los, né? A gente nunca quis, e a gente sempre tentou manter. No entanto, quando a gente foi batizar o Ezequiel, a gente buscou a irmã mais velha para ser a madrinha dele, Legal. porque era ela quem cuidava dele. Então, nada mais justo do que isso, né? Então, acabou as irmãs fazendo também parte dessa nossa família. Que legal. Que Porque legal. esse assunto sempre é um tema que o pessoal fica muito preocupado, né? Fica muito inseguro, os pais, né? Sobre esse contato com a família biológica, né? Com a família de origem, né? E eu acho que tem histórias que acho que a história de vocês acho que foi muito bem construída, né? Porque acho que eles tratam bem esse assunto e vocês também aprenderam a tratar bem, né? Eu acho que isso funcionou muito legal. A, mãe, Parabéns, porque a Rosane, né, que é a mãe biológica deles, ela apareceu em 2020. Ela encontrou, né? Ficou sabendo onde os meninos estavam. Aí eu pedi o contato porque eu queria falar com ela antes dela chegar até os meninos. E nós nos tornamos companheiras. A gente conversa sempre. A gente sempre conversa pelo telefone, né? A gente sempre Legal. liga. Não encontrou pessoalmente ainda. Os meninos ainda não querem. Eles acham que ainda não estão prontos para ter esse encontro. Isso eu deixei claro para ela. Quando eles estiverem prontos, eu vou estar com eles para te conhecer, né? Mas eu dou notícias, porque quando você sabe da história, existe uma história lá num processo, mas quando você conhece a história daquela pessoa que viveu, é,
deu para a gente entender muita coisa. Então, assim, não é aquele monstro que está escrito ali só no papel. Ela trouxe as mesmas histórias, mas me mostrando o lado dela dessa Um história. ponto de vista diferente, né? É, Por É, isso, pode falar. não, pode falar, Cecília, pode falar. Porque por isso que a gente acha tão importante a verdade sempre. O André, ele tinha 2 meses, eu lembro de dar banho nele, não tinha nem a banheirinha ainda, dava banho no chuveiro, ele no meu colo, aí eu já explicava. Você veio de outra barriga, você é nosso filho, mas você veio de outra barriga. Quer dizer, ele, 2 meses ele me olhava assim, ele não estava entendendo nada. A gente acha, mas quer dizer. Então, quando a genitora apareceu, não houve nenhum susto, porque a gente sabia que ela existia, só não sabia onde que ela estava. Então, não teve nenhum desespero, nem nada. Nós só conversamos com ele, vocês querem? Não, agora não. Então tá, a hora que vocês quiserem, que já estava quase chegando aos 18 anos. A hora que vocês quiserem, a gente sabe onde que ela está. Então, eu acho que o que mais prejudica, mais faz sofrer, faz confusão, é a mentira. Como lá no grupo de apoio à adoção, a gente percebe que tem muita família que tem dificuldade de falar sobre isso, de lembrar que existe, né, a família de origem, que pode ser que aconteça de um dia querer encontrar. Então, para muita, na experiência nossa, para muitas famílias, isso é muito assustador, terrível, né? assustador. Como é que eu vou fazer? E se o meu filho preferir ir com ela? Mas o nosso caso foi sempre tão falado, a gente fala o nome, a gente fala o que sabe na medida da idade, porque são histórias muito sofridas, né? Mas de acordo com a capacidade deles de compreenderem e tudo. E a gente está disposto de verdade. O dia que eles quiserem, a gente vai acompanhar. Quando eles É, quiserem. eles terem esse apoio, esse suporte é muito importante, porque a gente tem que estar de bem com essa história para a gente passar essa segurança para eles, né? Porque se a gente não estiver tratando isso honestamente com a gente, não vai ser bom, né? Não, Porque vai sempre ter aquela sensação de um tá traindo o outro, porque que eu quero conhecer, eu não deveria estar querendo conhecer. Eles têm que ter esse espaço também, né? A gente tem que se segurar o coraçãozinho, né? Acalmar, é, mas eu acho não que vou no te falar que fundo quando eu liguei para ela, quando eu ouvi a voz, eu não assustei, não. Não vou, a hora que ela falou assim, não, mas eu queria saber do meu filho, eu virei e falei assim, eu ainda falei, "Pera, os filhos agora são meus." vamos começar, vamos ajeitar já essa história, né? Aí Exatamente. depois a coisa foi melhorando, mas houve o impacto dos primeiros momentos. Quer Imagino, dizer que não deixa de não dar um sustinho. imagino, não é fácil não. E deixa eu fazer uma pergunta que vocês falaram sobre a parte escolar, né? É, como que é tratar essas diferenças individuais, né? Porque cada um tem um nível de desenvolvimento, uma capacidade de desenvolvimento, né? E como vocês lidaram com isso durante o período escolar, ou ainda estão lidando, né? Em alguns casos, como que é isso para vocês? Ó, é uma luta constante. Então, igual eu falei, como eles não reconheciam a necessidade do André de ter a mediadora, até aí a gente fez os laudos e a gente até conseguir o ano passado. E o que a gente quer, e a nossa luta atual ainda, que essa inclusão seja de verdade. Porque o que a gente percebe? Que a inclusão é na hora da matrícula, não, a gente aceita seu filho, a inclusão é para falar que a escola tem tanto, 10%, sei lá quantos por cento, de alunos de inclusão. Ai, que linda a escola. Mas, hoje, por exemplo, ainda não tem, na escola dos meus filhos, do meu filho, uma atividade flexibilizada que ele consegue acompanhar, atividades que ele consiga realçar e dar conta, né? Então, o que nós estamos fazendo agora? Esse mês começamos, montamos junto com a escola, mas assim, a gente é que assumiu. Há uma psicóloga que é especializada no TEA, né, no autismo, fazendo um trabalho na escola, para justamente com os colegas e inclusive professores perceberem a dificuldade do André e saber lidar com ela. Porque o André não suporta grito, né? E tem criança que suporta. Aí, por exemplo, um dia ele saiu da sala
E aí a professora gritou mais com ele, onde você está indo? Ele pegou e falou assim, eu não gosto de barulho porque eu sou autista. Aí ela respondeu assim, se você é, eu também sou. Um dia Nossa, ele estava passando tão mal que o professor chegou e bateu a mão na carteira e ele não suporta, que ele deu vontade de vomitar. Aí ele pediu para sair, para vomitar. Aí ela não deixou, aí ele vomitou na sala. E aí ficou pior, porque os coleguinhas ficaram com nojo dele. Eu falei, e o que que foi professora? Falei, e o que que a professora fez? Falei, não, ficou lá na mesa. Aí meus colegas é que chamaram a moça da limpeza para limpar o chão. Então, assim, nossa. essa despreparação do Uhum. profissional, das crianças, né, dos trabalhadores. Sim. Então, assim, o nosso objetivo está sendo esse, é trabalhar isso para aproximar, trabalhar as diferenças. Todos somos Sim. diferentes. Eu acho E, que e, e vem num contraste de que o Ezequiel tem uma inteligência um pouco acima da média, né? E a Laura nunca teve dificuldade escolar. Quando a gente deparou com isso com o André também, no início a gente cobrava muito dele, porque para a gente ele também não tinha um diagnóstico, né? Uhum. Então ele era um menino como outro qualquer, só que não gostava de estudar. Porque, como Ezequiel, por exemplo, a gente nunca teve nenhum problema. Ezequiel não pegava no caderno e tirava nota 10 na escola. Então, assim, e aí a gente. E eles são todos diferentes, né? É muito diferente quando a gente vai analisar a vida escolar de cada um deles. Totalmente diferentes. Com E certeza. tem Com uma coisa certeza. que vocês estavam falando que eu acho que a, a gente percebe muito isso, né? Que tem um discurso de escola inclusiva, mas que na prática ainda está um pouco longe da realidade, né? Porque é fácil botar a bandeirinha de inclusivo, falar sobre isso, mas aplicar ainda acho que é um desafio, né? Encontrar a escola certa, que realmente tenha crianças nessas condições para a gente saber se realmente vocês sabem ou é só discurso, né? Não, e o que a gente vê hoje, né, na maioria das escolas, porque a gente passaram, não existe. É, assim, eles fingem que tem e a gente finge que acha que eles têm também, porque ela não existe. É mais uma coisa para o André não perder o convívio social dele. Mas que isso está agregando no conhecimento, em tudo não está, porque não existe essa escola inclusiva. Ele não é respeitado, né, nas diferenças dele. É uma Então, o que que a pena. gente fez também, porque é uma outra saída? A gente participa do grupo que chama Laço Azul, que é justamente o grupo de uma ONG que trabalha com crianças e adolescentes autistas. Então, ele adora, ele fala que é o melhor lugar que ele vai durante a semana, porque são só adolescentes autistas de um grau mais, com mais deficiência ou melhor, mas ele se sente incluído nas Que legal. atividades. Que bacana. Vai lá, Will, faz a última aí. Bom, então, já que deixou essa honra comigo para fechar, né? O que o Graal faz hoje e qual a importância de participar de um grupo de apoio à adoção? Olha, eu queria muito que o Graal fizesse em 2006 o que ele fez hoje. Acho que eu seria uma pessoa Ia completamente diferente facilitar a vida, né? muito, sabe? Se a gente tivesse um pouquinho desse Graal lá atrás, né? Mas ele faz até hoje muita diferença. Então, a gente tem, por exemplo, minha coisa melhor que eu acho é participar do grupo de pós-adoção, e cada dia que eu saio de lá, eu aprendo muita coisa, e eu penso assim, nossa senhora, como posso ser melhor, né? Uma mãe melhor. Então, assim, a gente dá todo o suporte para os pretendentes, ou para as famílias por adoção, ou para as crianças que estão ainda na instituição. É, então, eu acho que faz a diferença, muita diferença na vida das pessoas, das famílias. Eu gosto muito dessa questão, né? Quando falo de adoção, expectativa e realidade, né? Uhum. Isso não é só lá quando a gente está na fila procurando, cheio de expectativa e realidade, não. Nossos filhos estão com a gente há 17 anos. E até hoje, expectativa e realidade, né? O que a gente espera deles e o que acontece. Quer dizer, então acho que. E essa coisa, a gente nunca. 17 anos no grau, não dá para abandonar.
porque a gente ainda precisa muito dessa rede, a gente ainda precisa muito desse apoio para estar com os nossos filhos, né? E a gente sabe que a gente também dá esse apoio Sim, para as outras famílias, né? Porque a gente já tem uma vivência e é uma troca sim. fundamental. Eu acho que tem essa coisa da gente voltar energizado também, né? Porque a gente acaba aprendendo com as experiências, né, das outras pessoas, dos outros pais. Os pretendentes aprendem com a experiência de quem já está com as crianças, mas é um eterno aprendizado, né? A gente está sempre saindo com alguma coisa diferente, ou pelo menos energizado, né? Porque você fala assim, pô, acho que nós estamos fazendo alguma coisa certa, ou putz, isso daqui a gente ainda pode melhorar, né? Eu acho que é o negócio mais legal de se participar de um grupo de apoio, né? Eu acho que nós somos grandes privilegiados por poder Uhum. fazer parte disso, porque uma família, né, o pai e a mãe resolveram engravidar biológica, eles não têm esse suporte, esse apoio, esses estudos, esses avós, e a gente tem, né? E a gente tem isso ali tudo nas nossas mãos. Por exemplo, nós somos grandes privilegiados. Eu acho que é o que eu falo sempre que é assim, né? A gente faz treinamento para ser pai, né? A gente faz curso para ser pai, né? E depois que a gente está lá, a gente ainda tem essa terapia em grupo, que é participar do grupo, seja do pós, ou seja, trocando experiência, que é uma coisa que a gente aprende naturalmente, né? Mas que para as outras famílias é um negócio que, não, eu não vou precisar disso, eu sei me resolver, né? Acho que a gente Uhum. tem que também assumir a nossa necessidade, né? Do tipo, eu preciso aprender, eu preciso trocar experiência, eu tenho gente que pode me mostrar um caminho que eu ainda não conheço, né? Muito bom. E assim, eu vou, infelizmente, o papo tá bom, mas a gente já está aqui no nosso limite de tempo, infelizmente. Passa rápido. Ou passa rápido quando a gente está se divertindo aqui, ou assim, aprendendo e trocando experiência. E eu queria até falar com vocês que assim, tem uma frase, né, do filósofo Aristóteles que eu achei muito legal, que é: muda a família, mas ela continua sendo uma comunidade que serve de base para a sociedade. Né? Eu acho que a gente tem famílias multifacetadas, que nem vocês mesmos, né? Quer dizer, tem hora que é tia, tem hora que é avó, tem hora que é mãe, tem hora que é, né? Então, a família, a composição da família, ela tá diversificada. Né? Tem um pessoal que ainda brinca com aquela história, né, do meu, os seus e os nossos, né? Quando tem, cada um tem, já tem alguns filhos. Então, quando junta a família, né? Assim, eu acho que o grande desespero das professoras é: ah, como que é a árvorezinha da sua família, né? Aí tem tio, tem tia, tem pai daqui, tem mãe de lá. Então, acho que isso é legal porque mostra que a família, ela mudou, né? Eu acho que essa é a maior realidade que as pessoas têm que entender e aceitar, que a família mudou, mas ela continua sendo a base da sociedade. Né? Ela não deixa de ser família, né? Exatamente. E aí eu queria pedir, então, para a gente uma mensagem final de cada uma de vocês, né? E aí me falaram que vocês também poderiam fazer como poesia. Agora eu quero entender isso. Quem vai começar? Eu vou deixar um versinho da Rita Lee, né? Dizem que sou louca por pensar assim. Se eu sou muito louca por eu ser feliz, mas louco é quem me diz que não é feliz. Muito bom. E eu adoro essa música. Eu também. E você, Cecília? Tem uma que eu falo muito, qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor vale amar. Ó, isso é bom. Milton Nascimento? Eu vi com a Gal, mas exatamente É quem é o tudo autor Milton. eu não É, sei. eu não sei se é Beto Guedes, eu acho que o autor deve ser um dos dois, que é do turma lá, é a turma lá do Clube da Esquina, se eu não me engano. É de Não, é lá. dos A bárbaros, origem é lá. esses bárbaros, Você está se entregando, Cristina. Gilson. É, não, é que a Revelou, gente. revelou um pouco, hein? Não, não, mas é assim, é que eu falo pro meu filho que assim, na nossa época era proibido fazer música ruim, né? Então a gente só tem música boa, então essa é a diferença, né?
Aqui a voz da consciência está falando que é Milton Nascimento, tá? Então, Ah, nosso grande Júnior, que ele fica aqui só prestando atenção em tudo que está rolando. a Júnior é de Então, BH, eu ia errar essa então. muito bom. Então, gente, eu queria agradecer aí a presença de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui conversando com a gente. Aprendemos um monte. Obrigado pelo tempo de vocês. Eu acho que vai surgir algumas dúvidas, alguns comentários lá no nosso podcast, né, na página do YouTube. Então, se a gente precisar de ajuda, vocês ajudam a gente a responder essas perguntas, por favor. Queria lembrar o pessoal do ENAPA, que acontece dia 6 a 8 de junho, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. O ENAPA é o grande encontro nacional dos grupos de apoio à adoção. Ele tem todos os anos, ele acontece. Então, se a gente perder esse ano, vamos para o próximo ano. Mas o importante é os grupos de apoio aparecerem e participarem do ENAPA. Eu acho que isso é uma grande mensagem aqui da Angaad para os representantes dos grupos que estão vendo e ouvindo a gente, né? Eu queria aqui também divulgar, né, e lembrar vocês e o pessoal que está participando e vendo e ouvindo a gente, que a gente tem os episódios anteriores, né? Eles estão lá no Spotify ou no YouTube, né? Então, para quem quer só ouvir, tem o Spotify. Quem está querendo ver a carinha da gente, tem lá o YouTube. Boa sorte. Vamos ver. Não queremos assustar ninguém, mas é assim que funciona. Então, a cada 15 dias, a gente tem aí um novo podcast sendo lançado, né? Com Normalmente é de certeza, terça-feira. com certeza. Certo? Então, em nome da Angaad, eu queria agradecer mais uma vez, então, Ana Cláudia, Cecília, todos que acompanharam esse nosso podcast. E Will, quer falar alguma coisa? Você que está tendo essa primeira experiência. Para mim está sendo ótimo, para mim está sendo ótimo. Queria de novo agradecer a oportunidade, queria agradecer de novo pela Ana Cláudia, pela Cecília, por esse papo que foi muito esclarecedor, que trouxe muito conhecimento, né? Pedir, né, para que o pessoal que está em casa não esqueça de avaliar, comentar, divulgar o podcast, como você disse, ele acontece a cada 15 dias. É importante, é um papo necessário e é um papo muito bom. Eu queria agradecer de novo as meninas, queria agradecer a Angad. Foi muito bom. Muito obrigado. Obrigado, Will. Obrigado, pessoal. E até o nosso próximo encontro. Até lá, pessoal. É nada, Tchau. tchau.